Você ouvirá agora, na 106 FM, uma mensagem de Deus, com o pastor Fernando Francelino. Cultos, terças, quintas e domingos, a partir das 20 horas. Rua Heitor Liberato, 1326. Todos são bem-vindos. Gente, abra a Bíblia comigo. A sua Bíblia, a sua espada, o seu manual de instruções. Lá no livro, capítulo 1 do livro do profeta Ageu, a partir do versículo 2, vamos ler do versículo 2 até o 11. Então vamos ler a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocar numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira, construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Vamos orar em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai, por mais uma vez nós estarmos aqui na Tua casa. Senhor, temos o privilégio de estar cultuando o Teu nome, Pai, e agora estamos no momento da Tua palavra, e que esta palavra, Senhor, sirva de restauração para as nossas vidas, sirva de conforto para a nossa alma, sirva, Deus, de instrução para o nosso caminhar nesta terra. Enquanto aguardamos a volta do Senhor Jesus, temos como bússola, como manual de instruções para a nossa vida, a Tua palavra, Deus. Que esta palavra esteja dentro dos nossos corações, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, amém. Gente, a palavra que eu quero trazer hoje para você é uma palavra de restauração. Restauração da nossa vida espiritual, restauração, quem sabe, da nossa casa, do nosso ambiente de trabalho, coisas que estão na nossa vida quebradas, estragadas e que precisam de restauração. Mas principalmente, para que todas essas coisas aconteçam, é necessário que nós estejamos restaurados com Deus e em Deus. Aqui nós estamos diante de uma história maravilhosa. Eu gosto sempre de dizer que nós cristãos estamos sendo orientados e andamos de acordo com o Novo Testamento, a nova aliança. É no Novo Testamento que nós vemos as nossas responsabilidades. É por ele que nós andamos depois do sacrifício do Senhor Jesus. Mas nós sabemos que o Velho Testamento, ele tem uma realidade histórica muito importante. Ele tem um conteúdo histórico extremamente importante, porque muitas histórias que nós vemos ali, elas se aplicam nos princípios que Deus usa para abençoar o povo aos dias de hoje. Porque existe uma realidade muito séria e certa, um fato, que nós, pelo caminhar dos anos, pelo andar da história, o andar da carruagem, nós nos esquecemos de uma realidade. A sociedade muda, as coisas mudam, a sociedade pensa de cada hora de uma maneira, mas a realidade é que Deus não muda. A palavra do Senhor diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso significa dizer e implica no fato de que
Deus continua fazendo exatamente da mesma maneira, as suas obras, os seus princípios continuam os mesmos, para nos abençoar, para nos ensinar, para nós caminharmos em segurança nessa terra. Se nós não nos deixarmos ser moldados pelo mundo, nós vamos sendo transformados pela renovação da nossa mente, baseado nos princípios de Deus e da sua palavra que nunca mudaram. Então o Velho Testamento é muito importante para nos mostrar histórias que nos agregam muito valor, princípios maravilhosos. Essa história aqui é importante também nós voltarmos um pouco no tempo para nós entendermos. O profeta Ageu é considerado um dos profetas menores da Bíblia. Ele é um profeta que viveu no período profético que se estendeu depois que o povo voltou do exílio. O Velho Testamento ele tem 3 grandes períodos proféticos. O primeiro, quando o povo estava sendo chamado ao arrependimento. Deus tira o povo do Egito, Deus muda a vida daquele povo, transforma aquele povo de escravo em dono de terra, e uma terra que mana leite e mel. E no caminhar da história, esse povo se voltou para a idolatria, se misturou com os ídolos e os deuses pagãos dos povos onde eles conquistaram a terra. E aí houve um período profético onde Deus por muito tempo disse: olha, voltem ao arrependimento, se arrependam, abandonem essas práticas, não se rebelem contra mim. Eu sou um Deus que repudia a idolatria. Deus é um Deus que ele abomina a idolatria. Mas este povo ele não entendeu. Aí depois veio o segundo tempo profético, que foi o tempo do exílio, porque o povo não se arrependeu. Deus enviou um juízo sobre o povo, e esse povo agora perdeu a sua pátria. Esse povo foi levado cativo para a Babilônia. Esse povo se tornou quase que escravo novamente, de um povo extremamente pecador, de uma nação extremamente pecadora, que não temia a Deus. Esse povo agora no exílio, estava lá sofrendo por conta dos problemas que eles mesmos causaram. Não muda muito com relação aos dias de hoje, porque nós fazemos muito isso. A palavra de Deus diz lá no livro de Provérbios que é a insensatez do homem que lhe provoca a ruína, mas o seu coração se volta contra o Senhor. Então nós muitas vezes somos assim, meu irmão. A nossa insensatez, damos passos que não devemos dar, fazemos o que Deus diz para não fazer, ora conhecendo o que é mais grave, mas muitas vezes não conhecendo. E a palavra de Deus também diz que por falta de conhecimento o povo perece. Então às vezes a gente não sabe qual é a vontade de Deus, mas não procura saber também. Fazemos o que bem entendemos, e aí esta insensatez provoca a ruína. Mas aí nós nos voltamos contra Deus e ainda dizemos: Senhor, por que tu permitiu? Senhor, por que isso está acontecendo? Quantas pessoas que a gente vê dizendo: ora, por que o mundo está virado do jeito que está? Por que o mundo está andando nessa linha que está andando? Percebemos claramente que o homem está caminhando para a destruição. Por que Deus permite essas coisas? E aí eu te pergunto: por quanto tempo nós estamos afastando Deus das nossas vidas? Afastamos Deus do nosso lar. Hoje são raras as casas que ainda fazem culto familiar. São raras as famílias que sentam todos na mesa, e quando sentam na mesa agradecem a Deus pelo alimento. São raras hoje as crianças que estão crescendo, tendo esse ensinamento dentro de casa, que nós devemos dar graças a Deus em todas as coisas. Nós não aprendemos isso na igreja, nós aprendemos isso dentro de casa. Nós não seguimos aquilo que os nossos pais dizem para nós seguirmos. Nós seguimos o caminho que os nossos pais traçaram. Então nós temos uma responsabilidade muito grande. Eu sempre conto aqui o meu testemunho e digo que o que me fez me tornar um pastor não foi o fato de o meu pai ter sido um homem que subia no altar e pregava a palavra, e aqui em cima eu via ele pregando. Não, meu irmão. O que me fez despertar o desejo, o coração de ser um pastor, e Deus colocou essa semente dentro do meu coração, foi o fato de eu ter visto durante toda a minha vida o meu pai 4, 5 horas da manhã, até quando eu era adulto, já que eu chegava na casa do meu pai depois de baladas, o pai sendo o bispo Samuel, aquele homem que não tinha que provar nada para ninguém, 4 horas da manhã estava em casa, de joelhos, orando na sala. Então esse tipo de imagem é uma imagem que não sai da cabeça. Esse tipo de imagem é uma imagem que nunca
ninguém vai poder me dizer algo contrário com relação a Deus, porque é muito fácil subir em cima do altar e dizer que Deus existe, que Deus é bom, que Deus faz, que Deus acontece, que você tem que fazer desse jeito, daquele ou do outro. Agora, o que de fato muda a vida das pessoas que estão à nossa volta é a vida que a gente vive, ou seja, a vida que a gente leva. Costumo sempre dizer aqui, porque aprendi em casa, se necessário, na sua pregação fale, porque nós pregamos muito mais com o nosso viver, com a nossa forma de agir, aquilo que nós dizemos em casa, aquilo que nós falamos dentro de casa. Muitas vezes, meu irmão, a gente se afasta completamente de Deus, tira Deus de dentro da nossa casa, e aí por causa dessa insensatez, o mal toma lugar, porque a Bíblia diz que o mal anda ao derredor, procurando quem possa tragar. Ele está ao derredor o tempo inteiro, procurando apenas uma oportunidade, e nós damos às vezes essa oportunidade dentro de casa. O mal entra, a insensatez nos derruba, e o nosso coração se volta contra Deus. O povo, no momento do exílio, eles estavam apenas colhendo os frutos daquilo que Deus falou por muito tempo. Deus é um Deus que se arrepende, Deus é um Deus que muda o juízo, Deus é um Deus que Ele muda de repente algo que está determinado. Por causa do nosso arrependimento, Deus volta atrás, mas esse povo não voltou atrás, e aí a Bíblia diz que eles foram para o exílio. O terceiro grande momento do povo de Israel foi o momento depois que o povo voltou do exílio, e aí é esta época aqui que Ageu vivia. Ageu, que era contemporâneo de Esdras, de Neemias, de Zacarias, e Ageu veio com uma palavra extremamente voltada para a restauração. Esse povo agora volta do exílio, esse povo agora está em Israel novamente, e este povo precisa ser restaurado. A vida deste povo, o templo do Senhor, a casa do Senhor precisava ser restaurada, e aí veio essa mensagem. Neemias também, se nós estudarmos o livro de Neemias, nós vamos ver que Neemias restaurou os muros de Israel. Ageu deu a determinação dada por Deus de restaurar o templo do Senhor, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite junto com você, meu irmão. Hoje é uma noite de restauração de vidas, hoje é uma restauração de templos, hoje é uma restauração da tua casa, da tua vida, da tua família, em nome de Jesus, amém? Que seja uma noite de restauração. Neste tempo aqui é importante que a gente fale. O profeta Ageu viveu cerca de 520 anos antes de Cristo vir ao mundo, e neste tempo aqui, alguns historiadores ainda são mais exatos com relação à escrita deste texto, dizem que ele escreveu no ano de 520, entre meados de agosto e novembro. Alguns estudiosos dizem isso. E ele prega e ele fala justamente sobre esta importância da restauração, de o povo voltar a restaurar o templo. Nesta época, antes de Jesus vir ao mundo, nesta época o Espírito Santo de Deus, ele não habitava em nós. Nesta época o Espírito Santo de Deus, ele habitava na tenda, no templo do Senhor. Das tendas depois foi para o templo. Nesta época o Espírito Santo, quando ele resolvia agir, ele vinha com poder sobre a vida de alguém. E a Bíblia diz que de repente ele é este cidadão, este homem, essa mulher que era tomado pelo poder de Deus. Ele fazia coisas mirabolantes, coisas extraordinárias, como Elias, que correu à frente dos cavalos de Acabe pelo poder de Deus. Sansão, que por uma vez, com uma queixada de jumento, a Bíblia diz que ele destruiu 1000 filisteus por causa do poder de Deus. Tantos outros homens que foram tomados pelo poder de Deus, Eliseu e tantos outros. E aí por causa disso faziam coisas extraordinárias. Isto na época do Velho Testamento. No Novo Testamento, Jesus Cristo na cruz do Calvário mudou, meu irmão e minha irmã, o local de habitação do Espírito Santo de Deus. Ele mudou o local onde o Espírito Santo de Deus mora. A partir do momento que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, os templos deixaram de ser de cimento, os templos deixaram de ser estruturas físicas, os templos passaram a ser de carne e ossos, os templos passaram a ser o meu corpo, o seu corpo. Nós somos templo e santuário do Espírito Santo de Deus. O templo e santuário do Espírito Santo de Deus precisa estar restaurado, para que ele habite, para que ele more numa casa limpa, numa casa organizada, numa casa em ordem, que o poder de Deus seja glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Então esta é a realidade. Só que os princípios para a restauração daquele templo de cimento, de madeira naquela época, não era cimento, mas os princípios que Deus mandou este povo restaurar aquele templo são os mesmos que Deus hoje nos ensina a nós restaurarmos as nossas vidas. A primeira realidade que eu vejo aqui
que é muito parecida com a nossa, está no versículo 2, que a palavra do Senhor diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. Não é o profeta Ageu, não é o pastor, não é outra pessoa que está dizendo, é o Senhor dos Exércitos. Este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Meu irmão, aqui nós vemos algo muito interessante. Isso o Senhor falou há 2.500 anos atrás, que o povo estava dizendo que ainda não é tempo de restaurar a casa do Senhor. Há 2.500 anos atrás o povo estava comendo, bebendo, cuidando da sua vida e dizendo que não era tempo. Passados 2.500 anos, a história mudou, a vida mudou, muitas coisas aconteceram, mas a desculpa continua sendo exatamente a mesma. Você não faz ideia de quantas pessoas eu encontro todos os dias, falo, converso, convido para vir na igreja. Com você deve ser assim também, se você tem convidado pessoas, se você tem falado de Jesus, ou até mesmo você tem sido tentado a responder dessa forma. Pessoas que a gente chama e diz o seguinte: olha, Jesus tem uma história para escrever para a tua vida, Jesus pode mudar a tua história, Jesus pode transformar a tua casa, Jesus pode te dar uma direção. Tem muita gente, meu irmão, que está aí sem direção, e a palavra do Senhor diz que Jesus é o caminho. Tem muita gente que está aí desiludido, falando que tudo é uma mentira, que esse mundo é uma mentira, que as coisas não funcionam mais, nada mais dá certo, ninguém é confiável, e a palavra do Senhor diz que Jesus é a verdade, e nós estamos anunciando. Existem pessoas, meu irmão, que dizem que a vida perdeu sentido, e Jesus disse: eu sou a vida, e nós estamos falando isso. Mas o que nós ouvimos, pelo menos eu ouço muito, as pessoas dizendo, é que ainda não chegou o meu tempo. Olha, eu estou pensando em ir, eu já tenho visto o que Deus está fazendo, eu sinto vontade de ir, mas eu estou aí vendo o que vai dar. Talvez no tempo de Deus, no tempo de Deus eu vou, talvez amanhã, talvez semana que vem, se for para ir eu vou. Não chegou o meu tempo. Meu irmão, quando chegará o tempo então? A palavra do Senhor nos diz que nós não temos tempo a perder. A palavra do Senhor nos mostra que todo tempo perdido significa trabalho em dobro. Meu irmão e minha irmã, a palavra do Senhor nos mostra que a cada dia basta o seu próprio mal. Jesus Cristo nos ensinou a viver o hoje. Jesus Cristo nos ensinou a fazer o que nós temos que fazer hoje. Jesus Cristo nos ensinou a nós restaurarmos a nossa vida hoje. Jesus Cristo nos ensinou a nós pedirmos perdão hoje. Jesus Cristo nos ensinou a nós fazermos o que nós precisamos fazer hoje. Por quê? Porque o amanhã não existe, meu irmão. Você já parou para pensar nisso? O amanhã não existe. O amanhã ainda precisa ser criado por Deus. O amanhã ainda não chegou, e para muitos não chegará. Por isso Deus disse: se vocês ouvirem a minha voz hoje, não endureçam o seu coração como no tempo da rebelião. Eu não sei para quem que eu estou pregando aqui neste momento, meu irmão e minha irmã, mas eu sei que se Deus está te chamando para você realizar um propósito, o tempo para você se levantar é hoje, o momento é hoje. Faça o que você tem que fazer hoje, porque hoje você pode mudar a sua história e glorificar o nome do Senhor. Hoje você pode mudar a sua família. Hoje, meu irmão, se você tem fé, você pode alcançar tudo aquilo que você, quem sabe, acha que está muito distante. O tempo é hoje, em nome de Jesus, assim te diz a palavra do Senhor. Então o tempo não é amanhã. E esse povo estava dizendo a mesma coisa: ainda não é chegado o tempo. E Deus dizendo: como assim não é chegado o tempo? O tempo para vocês fazerem a obra que vocês precisam fazer é hoje, diz a palavra do Senhor. Meu irmão, Jesus Cristo falou muito sobre isso, quando ele lá em Lucas, lá no texto de Lucas, ou Marcos, Lucas 8 ou Marcos capítulo 4, Jesus fala sobre a parábola do semeador, e ele fala sobre esta qualidade de pessoas que hoje estão deixando tudo para amanhã, deixam Deus para amanhã, deixam de servir Deus amanhã, acham que precisam primeiro mudar isso ou aquilo outro para poder chegar até Deus, se sentem culpados de entrar dentro de uma igreja, porque viveram um tempo de pecado, porque caíram, porque envergonharam, quem sabe a sua família, quem sabe envergonharam a fé. Eu não sei o que eles pensam,
mas eu sei que a palavra do Senhor diz: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Jesus Cristo diz: ei, vem do jeito que você está, a porta está aberta, o tempo é hoje. Se hoje você está me ouvindo aqui ou pela rádio, amanhã essa mensagem vai estar rodando na rádio, a primeira oportunidade que você tiver, vá, busque ao Senhor e mude a sua história, porque o Senhor quer te restaurar, e Ele vai te restaurar hoje em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Então a palavra do Senhor nos mostra e nos ensina dessa forma. E aqui, meu irmão, Jesus fala muito. Jesus diz sobre a parábola do semeador. Ele fala dessa espécie de terra, que quando a palavra é semeada, ela é semeada entre espinhos. O que são as pessoas que são consideradas como terra semeada entre espinhos? São aquelas pessoas que a palavra do Senhor é semeada no coração dela, mas os prazeres, diz a palavra do Senhor, as muitas preocupações, os enganos das riquezas, diz a palavra do Senhor, e tantas outras ocupações impedem que essa semente nasça. Assim que essa semente nasce, ela é sufocada por espinhos e morre. Esta é a realidade de muita gente hoje, meu irmão e minha irmã. Estão perdendo tempo. Deus está querendo mudar a sua história, Deus está querendo levantar você, Deus quer te colocar de pé hoje, e nós ficamos dizendo: não é amanhã, é depois de amanhã, quem sabe outro dia. O amanhã não existe. Hoje é o tempo da tua mudança, da tua virada, de você alcançar as promessas do Senhor, aquilo que Deus tem preparado para você. Se você tem fé, meu irmão, toma posse hoje, porque hoje a tua vida vai mudar em nome de Jesus. Amém? Aqui a primeira coisa que Deus fala. A segunda coisa que Deus fala, muito importante, está no versículo 3, que a palavra do Senhor diz assim: por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Deus falando: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora assim diz o Senhor dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Meu irmão, como eu disse para você, hoje é casa e habitação do Espírito Santo de Deus. Hoje é a nossa vida. Nós somos hoje casa e habitação do Espírito Santo de Deus. E aí, meu irmão, o que nós estamos observando hoje? Uma degradação total dos templos e santuários do Espírito Santo de Deus, uma degradação total da humanidade, uma degradação total da vida. Hoje, meu irmão e minha irmã, cada vez mais a vida vale cada vez menos para a humanidade, para a sociedade, quando a palavra do Senhor, que não muda, Deus não mudou, diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. O que nós estamos observando hoje na sociedade, das coisas que estão acontecendo na sociedade? As pessoas cada vez mais preocupadas consigo mesmo. Não é muito diferente desse tempo. Esse tempo Deus já havia tido misericórdia deles, Deus havia restaurado a vida daquele povo, Deus havia libertado aquele povo do exílio, da semi-escravidão. Mas apesar disso, este povo, quando chegou onde Deus os colocou de volta, este povo continuou mais uma vez cuidando dos seus próprios afazeres, preocupando-se com a sua própria vida, preocupando-se com o seu próprio umbigo, olhando apenas para o seu individualismo, para o seu egocentrismo. E hoje, meu irmão e minha irmã, o que nós estamos vendo na terra, na sociedade, aí fora, quando nós olhamos para a humanidade, é exatamente a mesma situação. Uma degradação total, onde as pessoas não se preocupam umas com as outras, e o evangelho não mudou. O evangelho de Jesus Cristo é justamente, meu irmão e minha irmã, estender a mão ao necessitado, ajudar aquele que está carente, levantar o que está caído, erguer e dar uma oportunidade a quem não tem uma oportunidade. O evangelho é tudo isso, e aqueles que são cristãos, salvos, remidos, lavados no sangue do Cordeiro, meu irmão, são mensageiros, embaixadores, portadores e disseminadores dessa palavra e desta atitude pela terra em nome de Jesus. Temos que ser aquilo que Jesus Cristo era. Aquele que afirma estar nele, a Bíblia diz que deve andar como ele andou. Domingo, quem estava aqui na igreja? No domingo, povo abençoado aqui na igreja. Domingo eu tenho recebido durante a semana uma enxurrada de depoimentos de pessoas alegres, felizes, muitas surpresas por aquilo que Deus fez aqui no domingo.
Mas o que Deus fez aqui no domingo não foi nada além daquilo que já está escrito que Deus mandou a gente fazer. Não foi nada diferente, não foi inventado aqui nenhuma fórmula. O problema é que a fórmula que funciona tem sido esquecida em cima dos altares. O problema é que a verdade que liberta tem sido trocada por coisas que facilitam de alguma forma os indivíduos e não mais o reino de Deus. O problema é esse. Aí quando a gente faz aquilo que a palavra de Deus manda fazer, as pessoas se chocam, ficam surpresas. Meu Deus, eu nunca vi disso. Para você ver ao ponto que nós estamos chegando, meu irmão, o ponto que nós estamos vivendo com relação ao reino de Deus nessa terra. O reino de Deus, a Bíblia diz que é manifestado através de nós. O reino de Deus não virá de uma forma visível, ele não se dirá que está lá ou que está aqui, porque o reino de Deus, a Bíblia diz, está dentro de nós. Aqueles que têm o reino de Deus naturalmente começam a fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, porque a gente é regido pelas leis do reino de Deus. Então domingo aqui eu contei o testemunho do Alceu, um homem que chegou aqui atrás na igreja bêbado, veio lá de Santa Cruz, Rio Grande do Sul, Santa Clara, Cruz Alta, Rio Grande do Sul, e aí parou aqui, e eu não vou entrar em detalhes muito sobre o testemunho. Se você quiser ouvir o testemunho dele, está na mensagem de domingo, está no YouTube, é só acessar lá e ouvir a mensagem. Mas foi algo tremendo que Deus fez, a partir do simples fato de olhar para a palavra e fazer o que a palavra de Deus manda fazer, meu irmão. Uma vida foi restaurada pelo poder do evangelho, pelo poder da palavra. Agora, mais importante do que falar do Alceu agora, eu quero compartilhar com você uma história que aconteceu 2 dias antes. 2 dias antes, nós estávamos na rádio, o Alex atendeu um rapaz, e esse rapaz lá na rádio, ele estava pedindo uma ajuda, porque ele queria ir para São Paulo, porque tinha encontrado um emprego em São Paulo, e ele precisava de uma ajuda para comprar a passagem para ir para São Paulo. E aí, meu irmão, esse rapaz já tinha batido em tantas portas. Olha o que é o egoísmo do homem. O homem preocupado apenas consigo. Esse rapaz, ele estava muito desanimado, muito triste, porque é um profissional da área de elétrica. Veio aqui para Itajaí, lá do Piauí, esse rapaz, e veio aqui para Itajaí e não conseguiu emprego, ficou 6 meses, veio com dinheiro no bolso, pagou os aluguéis e vivendo e comendo aquele dinheiro sem produzir, até que o dinheiro acabou, ele ficou desesperado e ele ficou 6 meses, durante esses 6 meses, ele não conseguiu emprego. Ele não conseguiu emprego, eu vou dizer para você por quê, porque você olhava para ele, é um nordestino, aparentemente, como a gente tem, cheio de preconceitos, um homem simples, um homem que não tinha boas vestes, um homem calejado, um rosto e uma pele cansada e suada por causa do sol, cansada por causa do sol do norte, que é muito mais forte do que aqui. Então um homem que, apesar de pouca idade, aparentava ter muitos mais anos do que tinha. Este homem, eu fico imaginando que ele, por muitas portas ele bateu, e ele me falou isso, que ele por muitas portas bateu e não foi lhe dada a oportunidade. Ele chegava, porque eu preciso de um emprego, eu trabalho nessa área, deixa o currículo. Meu irmão, eu quero dizer para você que eu me surpreendi demais. Quando eu chamei ele para dentro da sala e nós começamos a conversar, foi uma das pessoas que eu mais aprendi nos últimos tempos com relação à sabedoria, com relação a conhecimento, com relação à visão de mundo, com relação à forma como se comunicava, um homem extremamente articulado. Impressionante. O Alex também conversou com ele por um bom tempo. Impressionante o que eu aprendi com esse rapaz. Só que eu só aprendi, sabe por quê? Porque eu resolvi parar o que eu estava fazendo para, por meia hora, conversar com ele. Eu tenho certeza, meu irmão, que a cidade perdeu um grande profissional, porque qualquer pessoa que tivesse conversado com ele por 10 minutos teria lhe dado um emprego. Ele tinha capacidade, ele tinha competência, só que o ser humano cada vez mais está preocupado só consigo. Cada vez mais o ser humano olha só para a aparência. Se me interessa, beleza, chega aqui. Se não me interessa, vai embora, deixa o currículo. Isso é o que nós estamos vivendo hoje. Isto para o mundo é natural, e se o mundo quiser viver assim, amém. Agora o cristão tem que ser diferente. O cristão tem que dar uma oportunidade, o cristão tem que conversar, o cristão tem que estender a mão, o cristão tem que ouvir pelo menos qual é o desejo, a necessidade de cada pessoa que chega próximo da gente. Esse rapaz, ele disse que ainda por cima era ousado, que até na prefeitura ele disse, e ele foi no gabinete do prefeito, e quando chegou lá perguntaram: o que você queria?
eu preciso de uma passagem para voltar para São Paulo, porque eu consegui um emprego lá, como eu não consegui aqui. Se você precisa de uma passagem, então infelizmente a gente não pode te ajudar. E aí eu fico pensando, meu irmão, uma cidade como Itajaí, que é a segunda em arrecadação no estado de ICMS, uma cidade que no superávit é o primeiro lugar, 6,6 bilhões, não tem dinheiro para pagar uma passagem, para mudar a vida de alguém, para que essa pessoa seja feliz e encontre a sua vida, e para que ela possa ser feliz. É isso que a gente fica pensando, meu irmão, o ser humano cada vez mais preocupado consigo mesmo. E isto eu não estou aqui politizando, falando da prefeitura de Itajaí, porque isso é um sistema que está tomando conta do mundo, a maldade que está tomando conta do mundo. E a palavra do Senhor diz que por causa do aumento da maldade, o amor de muitos se esfriaria. Essa semana na Venezuela, terça-feira, morre uma menina de 23 anos, uma menina que, Miss, linda, participando de um protesto num país que está sendo governado por um ditador maluco, um homem que perdeu completamente a noção daquilo que é lógico, chega à beira do ridículo que eles estão fazendo lá. E a realidade é, meu irmão, que essa menina foi protestar como o povo tem direito de protestar, e tomou um tiro na cabeça e morreu. Hoje eu estava olhando os jornais, estava vendo que lá em Kiev, na Ucrânia, os mortos estão sendo depositados nas portas dos hotéis, porque o país está em rebelião, o país está numa guerra civil quase, por causa de protestos, desde novembro do ano passado, porque o governo resolveu se aliar com um país e o povo gostaria que se aliasse com outro, e está havendo uma guerra generalizada lá, uma rebelião generalizada, e pessoas estão morrendo. Por quê? Porque cada vez mais o ser humano se preocupa com o próximo, e cada vez mais ele se preocupa apenas consigo mesmo. Jesus Cristo disse que isso aconteceria, Jesus Cristo falou, meu irmão e minha irmã, que esse tipo de situação aconteceria. Lá em Lucas 21 ele diz que nos últimos tempos os sinais que antecederiam a volta do Filho do Homem, um deles seriam guerras e rebeliões espalhados por todo o mundo. Então, meu irmão, a realidade é que o mundo está fadado à destruição. A Bíblia diz que o mundo que agora existe, ele está destinado para o fogo. Então nós não podemos aqui esperar grandes melhoras do mundo. Agora, meu irmão, eu estou falando aqui no macro, isso está sendo disseminado no macro, mas, meu irmão, tudo isso começou dentro de casa. Estes homens malucos e perversos hoje que estão dominando a sociedade, que estão acabando com países, que estão realizando atrocidades pelo mundo inteiro, um dia eles foram crianças, um dia eles estiveram dentro de casa, um dia eles perderam os valores dentro de casa. Meu irmão e minha irmã, o que eu quero dizer para você nessa noite é que nós não podemos, quem sabe, mudar o mundo, até porque o mundo está condenado à destruição, mas o quintal da nossa casa pode ser transformado, se nós aplicarmos os princípios da palavra do Senhor dentro da nossa vida. Se nós mudarmos o conceito dentro da nossa casa, nós podemos influenciar o nosso vizinho, nós podemos influenciar, quem sabe, o nosso bairro, nós podemos influenciar a nossa cidade e fazer do lugar que a gente mora um local melhor para se habitar, não porque nós somos melhores do que os outros, mas porque somos obedientes à palavra do Senhor, e a palavra do Senhor quer nos dar vida e vida em abundância. Isso é o que diz a palavra do Senhor. Começa dentro de casa, meu irmão. A palavra de Deus diz lá em Provérbios que até a criança mostra o que ela é pelas suas ações, e as suas atitudes demonstram se ela é pura ou justa. Sabe onde é que essas pessoas começam a se perder? Quando criança começam a mostrar individualismo, arrogância, começam a mostrar cobiça, quando aquilo que é dele é só dele, ele não divide com o amiguinho, e a gente incentiva. Quando o filho chega em casa, cola na prova e a gente não faz nada. Quando o filho briga na rua e a gente, pai, acha que é moral, porque o meu filho é macho. Vamos criando verdadeiros monstrinhos, meu irmão e minha irmã. Quando eles chegam no poder, quando eles chegam na idade madura, quando eles chegam no tempo que eles se mandam, ninguém mais controla, e quem sofre é aqueles que vêm depois deles, porque foram perdidos dentro de casa. Precisa se levantar uma geração, meu irmão e minha irmã, de homens e mulheres tementes a Deus, que façam, meu irmão e minha irmã, e criem uma geração que seja temente a Deus e que glorifique o nome do Senhor com as suas atitudes.
juventudes, que o povo de Deus esteja no governo, meu irmão, que o povo de Deus esteja no judiciário, que o povo de Deus esteja disseminado por todos os lugares, porque Jesus Cristo disse: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Sal é para ser temperado e pulverizado sobre todos os lugares. Que o povo de Deus conquiste, vença, chegue em locais de honra e de glória do nome do Senhor, pelos princípios que a palavra do Senhor nos ensina, em nome de Jesus. Amém? Então vamos tomar cuidado. Aqui este povo estava vivendo essa mesma fase, essa mesma época. Esse povo, ele estava vivendo um tempo onde eles estavam preocupados apenas consigo, preocupados apenas com aquilo que eles podiam fazer por si mesmo. E aí, meu irmão, Deus vem e diz o seguinte: esta atitude de vocês gerou consequências, porque essa atitude de individualismo gera consequências. Você vai ver que as consequências que aconteceram com eles, hoje, estão aí para todo mundo ver. Hoje nós estamos aí para observar. Olha o versículo 6 comigo. As consequências do individualismo, da arrogância, do pensar só em si, não pensar no outro. Olha o versículo 6, o que diz a palavra do Senhor: vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocar numa bolsa furada. Meu irmão, primeira consequência que eu vejo aqui: plantando muito. Vocês estão plantando muito e colhendo pouco. Fadiga, cansaço, desânimo. A terra não dá o resultado do seu esforço. Tem muita gente, meu irmão e minha irmã, plantando muito e colhendo pouco. Está se desanimando, está cansando, está fadigado. Sabe por quê, meu irmão? Porque é um coração individualista, porque pensa só em si. Porque nós estamos vivendo dessa forma. Se nós olharmos para a Venezuela, por exemplo, que é um país que está vivendo essa guerra aí, matando gente, matando os cidadãos civis, você vai observar, meu irmão, que nem arroz mais nas prateleiras dos supermercados existe. Isso na cidade de Caracas, que é a capital. Agora você imagina nas redondezas, nas cidades vizinhas, nas cidades de interior. O povo está sofrendo, meu irmão. O povo está passando fome. A terra não está dando mais a colheita. O povo não está mais conseguindo colher aquilo que planta. Está trabalhando, está se esforçando, está fazendo talvez o que nunca fez, mas não gera resultado. Sabe por quê? Sinônimo de um governo que oprime, de um governo individualista, de um povo, meu irmão e minha irmã, que votou nesse governo, porque lá ele está representando o povo, ou seja, é apenas o reflexo do que o povo é. Então, meu irmão e minha irmã, a palavra do Senhor diz que quando Deus quer abençoar um povo, Deus coloca um governo justo sobre esse povo. A palavra do Senhor diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Meu irmão, a nação que tem o Deus como Senhor é a nação que ama o Senhor com todo o entendimento, com todo o coração, com toda a alma. E é a nação, meu irmão e minha irmã, que ama o próximo como a si mesmo, diz a palavra do Senhor, porque Jesus Cristo disse que toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. A nação, o povo, a família, se você amar a Deus acima de todas as coisas, a terra vai dar fruto, você vai plantar e vai colher. O Senhor não vai enviar apenas uma terra abundante, o Senhor também vai enviar chuva sobre a tua semente. As coisas vão dar certo se você colocar, meu irmão e minha irmã, se nós entendermos que Deus precisa estar em primeiro lugar, acima de coisas, acima de pessoas. Deus esteja em primeiro lugar em nossas vidas, e a terra vai devolver a colheita daquilo que nós temos plantado em nome de Jesus. Consequência do individualismo: pessoas pensando só em si. E aí Deus diz: vocês estão plantando muito e colhendo pouco, porque vocês estão preocupados só com vocês. Vocês estão preocupados só com aquilo que vocês podem ter. Por isso a terra não está mais dando o fruto, a força necessária. Olha a segunda consequência aqui que Deus fala sobre o fato de nós nos tornarmos individualistas. Vocês comem e não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Meu irmão, a palavra do Senhor aqui nos mostrando que os homens estão cada vez mais insaciáveis. Essa é uma grande realidade. Hoje o que nós vemos, meu irmão, na sociedade? As pessoas cada vez mais insaciáveis, seja no físico, seja no emocional.
As pessoas hoje vivendo uma vida onde nada mais lhe dá prazer, ou pelo menos não por muito tempo. Aquilo que te dá tanto prazer, ele é só um momento e nada mais, e daqui a pouco você está com um vazio de novo na sua alma. Isto tudo é fruto do individualismo do homem, do individualismo em que nós estamos nos metendo a cada dia. A palavra do Senhor está dizendo aqui que muitos comem, mas não se fartam, bebem, mas a sede não passa, se vestem, mas aquilo que eles vestem não lhes satisfaz. Meu irmão, a palavra do Senhor mostra lá em Provérbios que aqueles que querem provocar a sua ruína, eles constroem muros altos. Se nós formos ver, já que nós estamos falando aqui no âmbito mundial, eu estou dando exemplos para você de nações, que é para você ver como Deus está agindo, meu irmão e minha irmã, e como as coisas estão acontecendo no mundo, por causa do fato de que o homem virou as costas para Deus, e virando as costas para Deus, o homem virou as costas para aqueles que Deus ama, para os frágeis, para os necessitados, para os pobres, para as viúvas, para os órfãos, para aqueles que precisam de ajuda e precisam de nós. Então, por causa disso, nós estamos sofrendo no mundo. Se você for ver, meu irmão, os países hoje que são mais, existe um termo, eu até anotei aqui, eu acho, protecionistas, esse é o termo. Países protecionistas, países que pensam só em si. Se você for ver os países mais protecionistas, quem está em primeiro lugar é a Argentina. Você já parou para reparar como é que está a Argentina? Você já parou para ver sobre a economia da Argentina e o que está acontecendo na Argentina? Um país que está de ladeira abaixo por causa do protecionismo, ou seja, um país que está se isolando. Segundo lugar, meu irmão, no mundo é a Rússia, e você sabe que a Rússia também tem problemas graves. O terceiro lugar, meu irmão, de protecionismo no mundo, países protecionistas, é os Estados Unidos. E os Estados Unidos nos mostra, eles não têm problema financeiro, mas eles nos mostram uma insaciável, meu irmão, um insaciável desejo de conquista, de domínio sobre toda a terra, de conquistar todos os territórios, de guerra. É o país que mais consome hoje no mundo, é o país que mais gasta, é o país hoje, meu irmão, que até no seu corpo físico é o país mais obeso do mundo, por causa da insaciável desejo que eles têm. Come e não se satisfaz, bebe e não satisfaz, compra e não se satisfaz. Por quê? Por causa do individualismo, meu irmão e minha irmã. Isto tem matado uma geração, isto tem destruído uma nação. Eu e a Elisa tivemos nos Estados Unidos na nossa lua de mel, meu irmão, 7 horas da noite, nós estávamos em Jacksonville, uma das maiores cidades da Flórida. 7 horas da noite, a cidade completamente vazia, parecia uma cidade fantasma, uma cidade maravilhosa. 7 horas da noite, o povo está todo dentro de casa. Sabe por quê? Lá, meu irmão e minha irmã, eles não fazem mais nada além de ficar presos dentro de casa, eles consigo mesmo, apenas na internet, apenas vivendo um mundo virtual, apenas comprando e vendendo pela internet, um cuidando da sua vida pessoal, ninguém mais se relaciona. Nós estivemos numa casa que nós ficamos lá, fomos lá comer numa casa em Jacksonville. Chegamos lá, os moradores da casa mal nos receberam, olharam pra gente, hi e tal, e continuaram ali mexendo no computador, mexendo. Essa praga que está começando a querer destruir a nossa geração, a nossa nação lá, meu irmão, já tem causado problemas terríveis, quem sabe até, meu irmão, insolúveis, por causa desta questão de o homem cada vez mais preocupar-se consigo mesmo. O Brasil, em matéria de protecionismo, já está em 7º lugar. Meu irmão, isto vem do povo, isto vem de nós. Se nós não abrirmos o nosso coração, se nós não abrirmos os nossos relacionamentos, a palavra do Senhor diz que o Senhor nos fez para termos comunhão. Um país que se cresce, um país que se relaciona, um país que se desenvolve, é um país que tem boas relações exteriores. Na nossa vida pessoal não é diferente. A palavra do Senhor diz que aquele que se isola busca os seus próprios interesses e se insurge contra a verdadeira sabedoria. E nós somos tentados o tempo inteiro. Você é tentado o tempo inteiro a ficar se aproximando de quem está longe e se afastando de quem está perto. Você é tentado o tempo inteiro a se afastar cada vez mais da sua família por causa dos problemas que você tem que resolver, que são seus, por causa das questões que são suas. E aí as pessoas que estão à nossa volta vão cada vez mais se tornando longe, vão ficando cada vez mais longe de nós. E por causa disso, lá na frente, nós sofremos consequências que são frutos das atitudes individualistas que nós deixamos entrar no nosso coração. Você está entendendo essa palavra? Uma palavra de prevenção para nós entendermos. Aqui existe ainda um terceiro fator muito importante.
Sumiu glória a Deus aqui, mas eu acho que daqui a pouco eu vou escutar um. Olha aqui o terceiro fator muito importante. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocar numa bolsa furada. Sabe o que é isso? Consequência do individualismo. Fechar o coração para a necessidade alheia. Sabe por que muitas vezes o nosso dinheiro não dá? Se você for fazer uma pesquisa e você for olhar as pessoas que estão sofrendo graves problemas financeiros, os maiores problemas que elas estão sofrendo é por causa do individualismo. Fizeram contas mais do que ganhavam, fizeram despesas, têm despesas maiores do que o seu salário, e tudo isso não é porque quis ajudar alguém, é porque estava pensando só em si, é porque estava comprando só para si, estava vivendo só para si, estava pensando só ali no seu grupo. E aí o que aconteceu? Começaram a passar por diversos problemas financeiros. Compra e está num bolso, como diz a palavra do Senhor ali, você recebe o salário, mas o salário é como se tivesse num bolso furado. Meu irmão, isso é fruto muitas vezes. Às vezes a gente pega, faz uma conta maior do que nós podemos suportar. Vamos lá, pegamos a nossa renda familiar e multiplicamos ou dobramos a nossa renda familiar, que na verdade não é verdadeira, para nós podermos comprar algo financiado. Vamos lá e colocamos a nossa renda, 70% dela fica presa num financiamento que nós temos que pagar. Tudo isso, meu irmão, por causa do individualismo. Tudo isso por causa da necessidade do homem de ter, de comprar, de conquistar, de ter só para si. E a palavra do Senhor está nos mostrando, meu irmão e minha irmã. Eu gosto muito de estudar sobre um homem chamado Salomão. A Bíblia diz que esse homem foi o rei mais sábio da terra e foi o rei mais rico da terra. Antes de Salomão não houve, e depois de Salomão não houve outro igual. A Bíblia diz, e nem vai haver. Salomão escreve muito sobre prosperidade, sobre vitória. E Salomão, quando escreve sobre tudo isto, Salomão diz assim: aquele que ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Aquele que ama as riquezas nunca estará contente com seus rendimentos. Sabe o que a palavra do Senhor está dizendo? Aí Paulo, que também de bobo não tinha nada, quando escreve a sua carta a Timóteo, lá no capítulo 6, no versículo 10, ele diz assim: pois a raiz de todos os males é o dinheiro. Ele diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muitos homens, por amar ao dinheiro, arrumaram grandes problemas para si e se atormentaram com muitos sofrimentos. Veja que Paulo, meu irmão, não está dizendo que o dinheiro é problema. Eu não estou aqui dizendo para você que o dinheiro não é problema, que o dinheiro é problema, até porque, meu irmão, Deus é um Deus que tem ouro, que tem prata. Deus é um Deus que traz prosperidade sobre a nossa vida. Deus é um Deus que abre porta onde não tem porta. Deus é um Deus que provê sobre a tua casa. Aqui nós temos vários testemunhos, eu tenho muitos na minha vida, e você também tem, meu irmão e minha irmã, de testemunhos onde o Senhor abriu portas e mudou o problema que você estava vivendo através de uma provisão financeira que Ele te deu. Deus é um Deus que nos abençoa. Agora a palavra do Senhor diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É por isso, meu irmão, que muitos crentes não conseguem prosperar dentro da igreja. É por isso que muita gente não vive a prosperidade que Deus prometeu dentro da igreja. Não é porque Deus não dá, não é porque o pastor mentiu, não é porque a palavra de Deus não é verdade. É porque, meu irmão e minha irmã, nós amamos, nós fazemos daquele que deve ser nosso escravo o nosso Senhor. E Jesus Cristo mesmo falou: aquele que amar a Deus não pode amar ao dinheiro, porque nós não podemos amar a dois senhores. Sabe por que muitas vezes Deus não nos dá o que nós estamos precisando? Porque a palavra do Senhor diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus tem grandes portas para abrir, Deus tem muitas provisões para dar, Deus tem ouro, prata, riquezas para distribuir na mão do seu povo. Só que se Deus pedir de novo, muitos de nós não daremos. Achamos que é nosso, achamos que é para nós e não devolveremos para o Senhor. Aquilo que Deus nos deu, meu irmão, Ele nos emprestou. Vamos usufruir, vamos aproveitar, vamos fazer, vamos crescer. Mas se o Senhor nos pedir, meu irmão e minha irmã, que nós estendemos a mão ao necessitado. E quando eu falo sobre isso, eu não estou falando sobre oferta. Domingo aqui eu preguei, meu irmão e minha irmã, e falei para você: o primeiro que deve ser sustentado, ajudado dentro da sua vida são os seus parentes, aqueles que você conhece estão passando necessidades. Quem sabe um irmão na fé, quem sabe alguém na tua casa, quem sabe alguém no teu bairro passando sérias dificuldades. A palavra do Senhor diz que se nós abençoarmos essas pessoas, há quem dê generosamente,
Salomão escreveu também: e vê aumentar as suas riquezas. Há quem retém o que deveria dar e cai na pobreza. No dia que nós abrirmos as mãos, no dia que nós estendermos, no dia que nós ajudarmos, no dia que nós investirmos em vida, meu irmão e minha irmã, a palavra do Senhor diz que aquele que dá aos pobres empresta a Deus. Se nós queremos riquezas, se nós queremos provisão, se nós queremos crescer, se nós queremos de fato viver a prosperidade de Deus nessa terra, vamos estender a mão para aqueles que estão em necessidade, e Deus vai nos abençoar, vai nos prosperar, vai nos fazer chegar muito longe. Quando nós olharmos e entendermos, quando Deus resolver nos abençoar, Ele vai colocar perto de nós alguém que nós podemos abençoar, para que haja, meu irmão, a semeadura, e a grande colheita virá sobre a tua vida em nome de Jesus. É o que a Bíblia Sagrada está nos dizendo. Aqui Deus está dizendo, é a consequência do individualismo. Salomão, quando ele fala, ele diz coisas tremendas. Lá em Eclesiastes 11, ele fala um texto maravilhoso, depois você pode estudar em casa, e o título deste texto chama-se Conselhos Sábios, e ele diz assim: lance o seu pão, olha a generosidade, lance o seu pão sobre as águas, porque depois de passar muitos dias você o encontrará. E aí ele diz assim, ó, reparta o que você tem com 7, ou até mesmo com 8, porque você não sabe a desgraça que virá depois disso. Ou seja, Salomão ensinando: olha, sabe por que Deus me deu riqueza? Sabe por que Deus me deu prosperidade? Sabe por que o dinheiro que está no meu bolso não está num bolso furado? Porque eu aprendi a compartilhar, eu aprendi a dividir, eu aprendi a estender a mão, eu aprendi a fazer o bem pelo outro, eu aprendi que aquilo que é meu não é só meu, Deus me deu, Deus me emprestou, que isso sirva para salvar vidas também. A prosperidade virá sobre a tua vida em nome de Jesus. Você crê nessa palavra em nome de Jesus, meu irmão? Dê aquilo que o Senhor tem te dado, compartilhe aquilo que o Senhor tem compartilhado com você, e você vai viver uma provisão que você nunca viveu sobre a tua vida em nome de Jesus. A própria Santa Ceia, Jesus nos ensina isso. Jesus, quando parte o pão, a Santa Ceia fala do seu corpo, a Santa Ceia fala o cálice fala do seu sangue, mas a Bíblia diz que Jesus parte o pão e compartilha. A Bíblia diz que Jesus abençoa o cálice e compartilha. Jesus está ensinando sobre o poder, meu irmão, é o culto mais importante do cristão. Todo culto de Santa Ceia nós aprendemos a compartilhar, e muitas vezes o Senhor coloca alguém em necessidade do nosso lado, esperando que a gente faça por ele, para que a gente possa alcançar a provisão que Deus tem preparado para as nossas vidas. Agora existe uma lei na terra que se chama lei da semeadura. Abençoe quem está próximo de você em necessidade, e as portas dos céus vão se abrir sobre a tua vida. Eu profetizo isso sobre a tua casa em nome de Jesus. Deus aqui está falando. E aí depois, meu irmão, que Deus fala, porque Deus exorta, Deus mostra o problema. Agora Deus não é um Deus que traz problema e não traz solução. Agora vem aqui a parte onde Deus mostra as atitudes para nós alcançarmos a restauração do nosso templo, da nossa casa. E eu espero que agora eu vou ouvir um glória a Deus. Amém? Olha o que Deus diz no versículo 7. As atitudes que Deus nos ensina a fazermos para restaurarmos o templo. Assim diz o Senhor, versículo 7, dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos o levaram. Veja que no versículo 7 Deus repete aquilo que ele fala no versículo 5, dizendo: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Meu irmão, a primeira atitude que nós devemos tomar para nós alcançarmos a restauração da nossa vida, da nossa casa, do nosso eu, do nosso ser, da nossa família, a primeira atitude, meu irmão, chama-se reflexão. Aqui Deus diz assim, ó: vejam aonde é que os seus caminhos os levaram. Deus está dizendo o seguinte: reflita naquilo que vocês fizeram e por que vocês chegaram até aqui. É o primeiro passo da mudança. Às vezes, meu irmão, nós somos tão dominados pelos problemas do dia a dia, do cotidiano, das situações que nos cercam, que a gente não para refletir. A gente não para meditar, a gente não para contar até 10, vamos tomando atitudes uma em cima da outra, baseado na emoção, baseado muitas vezes no momento, e vivemos essa vida doida, sem parar para refletir se o que de fato, as atitudes que nós estamos tomando são certas ou não. Jesus Cristo, quando escreveu a carta de Éfeso, mandou João escrever na Revelação, lá no Apocalipse, Jesus Cristo escreve para a igreja e ele diz assim: lembrem-se da onde foi que vocês caíram, lembre-se da onde foi que você caiu,
arrependa-se e volte a praticar aquilo que você praticava no princípio. Olha aqui Jesus Cristo nos ensinando aquilo que o momento onde nós caímos, meu irmão. Quantas decepções, quantas quedas, quantos problemas. Quem sabe, meu irmão, você nem caiu sozinho, você foi empurrado. Quanta gente que está caída nessa terra, nessa vida, porque foi empurrado, caiu de repente na família, um problema familiar, de repente uma traição nos negócios, de repente um problema pessoal, de repente até mesmo dentro da própria igreja, meu irmão. Quantas vezes a religião já derrubou pessoas? Quantas pessoas que estão caídas, desanimadas, frustradas por causa da religião? Jesus Cristo está dizendo assim: ei, lembra-se da onde você caiu, se arrependa, volta lá atrás e volte a praticar as mesmas obras que você praticava no princípio. Sabe o que Deus está dizendo, meu irmão? Para nós voltarmos à nossa essência, para nós voltarmos a fazer aquilo que nós acreditávamos, para nós voltarmos a realizar, meditar e saber, meu irmão e minha irmã, que a nossa essência é boa. Talvez o nosso caráter possa ter sido deformado por causa de outros, talvez problemas aconteceram, nós criamos uma casca tão dura, um coração de pedra. Jesus Cristo está dizendo para você nessa noite: ei, você quer restaurar o seu templo? Você quer restaurar a sua casa? Você quer restaurar a sua vida, o templo e santuário do meu Espírito Santo? Veja onde foi que você errou, volta lá, começa de novo, vai lá, porque a tua essência é boa. Eu acredito em ti, eu estou contigo, eu vou com você, eu vou mudar a tua história. Comece a praticar o que você praticava, porque a sua essência é boa. O Senhor está contigo em nome de Jesus. É a primeira atitude que nós devemos tomar, a reflexão, meditar, meu irmão. As pessoas hoje estão sofrendo porque as pessoas não meditam, não refletem. A segunda atitude que Deus aqui nos mostra para nós restaurarmos o templo e santuário do seu Espírito Santo, a nossa vida. A segunda atitude: subam no monte para trazer madeira. Sabe o que Deus está dizendo aqui, meu irmão? Oração, compromisso, fidelidade, intimidade, relacionamento. Subam no monte. O Salmo 121 mostra o salmista dizendo: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando tudo está caindo, quando o problema está aí na tua porta, quando você não sabe mais o que fazer, a palavra do Senhor está dizendo: clama ao Senhor, busca ao Senhor, apresenta a tua oração a Deus, apresenta o teu pedido a Deus e não no Facebook, fala para Deus e não para as pessoas, anuncia ao Senhor, clama a Ele, porque só Ele pode mudar a tua vida, em nome de Jesus. É isso que o Senhor está nos mostrando. Oração, suba no monte para trazer madeira. Sabe o que é a madeira ali, meu irmão? A madeira era aquela que dava as estacas do templo, a sustentação do templo, as colunas do templo. É a madeira que você está precisando hoje, a ideia que você não tem, a sabedoria que você está buscando, o negócio que precisa ser aberto e chegar onde ninguém chegou. A madeira, meu irmão e minha irmã, a sabedoria, a revelação da palavra do Senhor vem no momento da oração. Dobra o teu joelho lá no quarto, no local onde você vai, o local onde você separou para o Senhor. Busque intimidade com o Senhor e você vai encontrar, meu irmão, a madeira necessária, a revelação necessária, a sabedoria necessária para restaurar a tua casa e a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Então aqui está a segunda alternativa, a segunda atitude que Deus nos mostra. A terceira, Deus diz assim: construa o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado. Aqui a palavra do Senhor, meu irmão, está dizendo para nós prepararmos o nosso coração, para nós arrumarmos a nossa casa, para nós pormos a nossa vida em ordem, porque quando nós fazemos isso, meu irmão, o Senhor se alegra, o Senhor muda a nossa história. E é isso que eu quero dizer hoje para você. Arrume o templo, coloque a casa em ordem, busque meditar onde é que nós erramos, onde é que você falhou, onde é que falharam com você. Talvez, meu irmão, você precisa perdoar, você não precisa pedir perdão. Aqui estou falando talvez de pessoas que não erraram com os outros, mas os outros erraram com você, e a tua vida está completamente travada porque você não consegue perdoar. E se nós não perdoarmos, nós não conseguimos avançar. Quantas vezes, meu irmão, as pessoas ficam presas porque não conseguem perdoar. Sabe qual foi a oração do Pai Nosso? Jesus disse assim: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm devido, que estão nos devendo. Não existe perdão de dívida diante do Senhor se nós não perdoarmos aqueles que estão nos devendo. Jesus ensinou isso. Por isso muita gente, meu irmão, está travada, está sofrendo, não fez mal para ninguém, não prejudicou a vida de ninguém, não pisou na bola com ninguém, não enganou ninguém, mas ele foi alvo e vítima de tudo isso, mas não consegue perdoar.
E se nós não perdoarmos, nós não encontraremos aquilo que o Senhor tem para nós. Porque, meu irmão, Jesus Cristo, quando morreu na cruz, ninguém merecia. Ele morreu quando nós ainda éramos pecadores. Que a gente perdoe os pecadores, que a gente perdoe quem errou conosco, e as portas dos céus vão se abrir sobre a nossa vida em nome de Jesus. Você crê nisso? Se coloque de pé em nome de Jesus. Agora, existe aqui uma questão muito importante. No capítulo 2 nós vamos ver que o povo começou a achar que o templo não ia ficar muito bom, que as coisas não iam dar certo. Isso é muito parecido com hoje também. Sabe o que o inimigo faz no nosso coração quando a gente cai, quando a gente falha? Ele tenta colocar no nosso coração uma mentira que nos diz assim: olha, para você nunca mais vai ser o que você era. Você nunca mais vai conseguir ter o que você teve. Você nunca mais vai conseguir conquistar o que você perdeu. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você muito importante. Uma reflexão que o Senhor me deu durante essa semana, e agora pregando essa palavra eu entendi por que o Senhor me deu essa reflexão. O Senhor me falou no coração, o Espírito Santo de Deus dizendo no meu coração: olha, para você tocar a sua vida para frente, para você continuar a caminhada, para você mudar a tua história, você não precisa de mais nada do que você perdeu. Você não precisa. Tem gente que não consegue caminhar porque está ainda olhando para o que perdeu. A palavra do Senhor diz: esqueça das coisas que ficaram para trás e prossiga para frente. Talvez para trás ficou perdas, perdeu. Deus, para mudar a tua história, não precisa daquilo que você perdeu. Você não precisa mais do que perdeu. Você precisa de Jesus Cristo. Você precisa do Senhor. A única coisa que você precisa é de Deus. E Deus, meu irmão, só precisa do que te sobrou. Eu não sei o que te sobrou. Você pode ter perdido muitas coisas, mas alguma coisa Deus deixou na tua mão. Ainda que seja o ar dos teus pulmões, é suficiente para o Senhor mudar a tua história em nome de Jesus. Isso é o que diz a palavra do Senhor sobre a nossa vida. É nisso que você precisa se apegar. Quantas coisas, meu irmão, nós perdemos durante a vida e ficamos parados lamentando o que perdemos. Meu irmão, o que sobrou é suficiente para o Senhor te dar o que você nunca teve em nome de Jesus. É suficiente, meu irmão. E aqui esse povo estava pensando isso: não vai dar, isso não vai acontecer. E aí, meu irmão, vem a palavra do Senhor, e eu quero ler para você no capítulo 2, no verso 3 ao 9. Deus diz assim: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada que vocês veem agora. E aí Deus diz: coragem, declara o Senhor. Coragem ao trabalho, Deus diz, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês. Vocês saíram do Egito, declara o Senhor. Esta é a aliança que eu fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer as nações, as quais trarão para cá seus tesouros, e encherei este templo de glória. O Senhor vai te encher de glória, meu irmão. Dentro de pouco tempo, diz a palavra do Senhor, o Senhor vai te encher de glória. Diz o Senhor dos exércitos: tanto a prata quanto o ouro a mim pertencem, declara o Senhor dos exércitos. A glória, presta atenção nisso, a glória deste tempo será maior do que a do antigo, diz a palavra do Senhor. Este lugar eu estabelecerei a paz. Eu poderia continuar pregando daqui, meu irmão, mas o que a palavra do Senhor está dizendo aqui para nós é o seguinte: coragem ao trabalho, porque eu estou com vocês. É o que o Senhor diz. Dentro de pouco tempo, Ele diz aqui: eu encherei este templo de glória. Este templo é você, meu irmão. Dentro de pouco tempo o Senhor te encherá de glória, assim diz a palavra do Senhor. E o maior, meu irmão, Deus diz: a glória deste templo será maior do que a do antigo. Você pode ter vivido um bom tempo lá atrás, mas não se compara ao que o Senhor vai fazer na tua vida daqui para frente. Talvez você pode ter vivido tempos maravilhosos e perdeu. O templo e a glória da segunda casa será maior do que a primeira, diz a palavra do Senhor. E melhor do que tudo isto, Deus está dizendo que este templo será estabelecido com paz.
Talvez lá atrás você tinha tudo, mas não tinha paz. Talvez você tinha muito, mas não tinha sossego. Agora, meu irmão, você terá uma glória maior do que a segunda casa, diz a palavra do Senhor. E você terá paz. Em paz eu me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança, diz a palavra de Deus. Que você tome posse dessa palavra, meu irmão. É um tempo de restauração. Quem conhece o nosso ministério sabe que eu prego muito sobre palavras evangelísticas, porque é o que o Espírito Santo de Deus me dá. Deus me dá muitas palavras de evangelismo, palavras que alcançam quem está perdido, palavras que mostram uma direção para quem perdeu a direção, mostram um caminho para quem não tem caminho, uma esperança para quem perdeu a esperança. Deus tem feito muito isso através do meu ministério, e eu gosto muito de pregar isso, porque um dia eu fui alcançado por isso também. Um dia eu fui alcançado por essa graça. Às vezes eu ouço as pessoas dizendo: Fernando, Deus tem te dado palavras, que maravilha, que coisa tremenda o que o Senhor tem feito. E é lógico que eu fico feliz e agradeço, mas eu fico pensando comigo: se esse camarada conhecesse o zero à esquerda que eu era sem Deus, porque tudo que tem acontecido é por causa do Senhor. Este templo está vivendo uma glória maior do que a primeira, porque o templo do Senhor, meu irmão, porque nós entendemos, eu entendi que eu precisava mergulhar nessa graça. Só que essa graça não é exclusiva, essa graça não é só para mim, essa graça é para todo o povo de Deus. Nos últimos tempos derramarei do meu espírito sobre toda a terra, diz o Senhor. Os vossos filhos terão sonhos, visões, os vossos velhos terão sonhos, os seus filhos profetizarão, diz a palavra do Senhor. Esta graça está sobre toda a igreja, meu irmão. Essa graça está sobre esse ministério. Essa graça está sobre a tua vida, se hoje você decidir restaurar a tua casa em nome de Jesus. Por isso eu quero orar por você. Deus tem dado muitas palavras evangelísticas, mas hoje e domingo Deus me deu palavras de restauração. A volta ao evangelho genuíno, a volta à restauração do templo da nossa vida. As portas estão abertas para aqueles que desejam Jesus Cristo. O caminho é Ele, a saída é Ele, a vitória é nele. Só que parece que nesses últimos 2 dias o Senhor tem falado no pé do ouvido da sua igreja. Aqui Deus não está falando para um povo que não conhecia a palavra. Deus estava doutrinando o seu próprio povo. Deus estava falando para a sua própria igreja. A sua própria igreja se perdendo e se corrompendo no mundo. Hoje isso tem acontecido, meu irmão. Hoje é um tempo de restauração. Hoje é um tempo de colocar a casa em ordem. Hoje é um tempo de purificar o teu coração. Hoje é um tempo de você saber que ainda que você tenha perdido muito, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Hoje é uma noite de você tomar posse da tua vitória em nome de Jesus. Então eu quero orar com você. Você que essa palavra entrou no teu coração e você quer restaurar o teu templo, você quer restaurar a tua casa, você quer se restaurar com o Senhor. Aqui no altar é o local para você estar em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Aleluia. Flui Espírito de Aleluia. Deus. Espírito Santo de Deus, estamos diante, Senhor, do teu altar, Pai, buscando de ti, Deus, um renovo, a restauração, Pai, a restituição. Senhor, há 2.500 anos atrás, Deus, um povo que era o teu povo, um povo que conhecia a tua palavra, Deus, estava tão atarefado com a sua própria vida. Já haviam vindo do exílio, Senhor, e 17 anos depois de estar na sua terra, estavam preocupados ainda só consigo mesmos, e o Senhor estava chamando eles para um momento de intimidade, para um momento de relacionamento, para um momento de comunhão, Pai. Espírito Santo de Deus, passado tanto tempo, a realidade não tem sido muito diferente, Senhor. Somos vítimas, Deus, de um sistema corrompido, de um mundo que está fadado à destruição. Só que a tua palavra nos ensina que nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. Espírito Santo de Deus, quantas vezes, Senhor, vamos caminhando, Deus, com vendas nos olhos, cegos, Deus. A nossa essência não é má, a nossa essência não é errada, Deus, porque a tua palavra diz lá em Efésios capítulo 1 que o Senhor nos escolheu em ti
falhas, Senhor, que nós cometemos o que cometem conosco, nós desanimamos, Pai, e começamos a nos voltar apenas para nós mesmos. Olhamos apenas para as nossas próprias necessidades, olhamos apenas para as nossas próprias dificuldades. O Senhor tem levantado um povo no novo tempo, um povo, Deus, que volta à essência da palavra, um povo que vive, Senhor, a provisão do Senhor, as portas abertas do Senhor, porque tem olhado pelo pobre, pelo necessitado, porque tem perdoado, Deus, aqueles que nos têm ofendido, porque tem estendido as mãos antes de apontar os dedos, Senhor. Senhor, aqui está um povo diante da Tua presença, Pai, que quer buscar a restauração, Senhor, a restauração da sua casa, a restauração do seu próprio interior, do seu próprio eu, a restauração, Deus, em Ti, para que haja, Senhor, dentro de nós o Teu Espírito Santo, para que a Tua vida, Senhor, seja manifesta em nossas vidas, para que a Tua glória, Deus, seja manifesta através das nossas vidas, Pai. Restaura a nossa casa, Deus, restaura o nosso lar, Pai, restaura o Teu templo e santuário, Senhor, restaura, Senhor, tira de dentro de nós o individualismo, tira de dentro de nós o egocentrismo, coloca dentro de nós, Deus, a necessidade, Senhor, a necessidade de sermos parecidos com Cristo, Cristo que estendia as mãos, Cristo que fazia, Senhor, a obra, Cristo que compartilhava o pão, Cristo que repartia o conhecimento. Jesus Cristo é o nosso modelo, Pai. Ele mudou a história entre antes e depois dele, Senhor, por causa do coração que Ele tinha, por causa da necessidade que Ele tinha de estender a mão ao próximo, Deus. Que esta convicção esteja dentro dos nossos corações. O Senhor, por causa disso, lhe deu um nome que está acima de todo nome. Deus, sabemos que teremos um nome, Senhor, um nome digno, um nome respeitado, um nome honrado nessa terra, Deus, porque o Teu nome estará em nós e a Tua glória se manifestará em nós através da compaixão, do amor, Senhor Deus, do compartilhar do pão, Pai. Espírito Santo de Deus, nesse momento, Pai, nós repreendemos e anulamos todo espírito de individualismo, Pai, todo espírito que nos leva a sermos, Deus, egocentristas, Pai, todo espírito, Deus, que nos leva a fechar, Deus, os olhos para a necessidade alheia. Senhor, nós pregamos aqui, Deus, e cremos na prosperidade, Deus, nós cremos, Senhor, na provisão, porque a Tua palavra assim diz. Agora a provisão, Senhor, não está fadada, Deus, a eu dar e receber, Senhor, simplesmente no altar e nas ofertas, Senhor. A Tua provisão e a Tua prosperidade está, Senhor, naquilo que eu faço pelo outro, naquilo que eu faço pelo meu semelhante, no amor que eu tenho pelo outro, semelhante ao amor que eu tenho por mim mesmo, Senhor. A igreja tem perdido isso, Pai. A igreja tem se afastado disso, Pai, mas aqui nesse ministério, esse espírito está denunciado e anulado, Pai. Aqui está um povo, Senhor, que vai estender as mãos, que vai auxiliar, que vai ajudar, e por isso vai receber do Senhor, porque o Senhor é um Deus que recompensa com generosidade aqueles que têm generosidade. Espírito Santo de Deus, nós profetizamos sobre a vida da Tua igreja, Pai, e do Teu povo, Senhor, provisão e crescimento. Que haja, Deus, ideia que ninguém teve, que haja, Senhor, uma saída, Senhor, para esses problemas que eles estão vivendo, que haja, Deus, uma alternativa, Deus, que eles subam no monte da oração, do relacionamento, do envolvimento contigo, Pai, para buscar, Deus, aquilo que só o Senhor pode nos dar, a verdadeira sabedoria que só o Senhor nos dá, a verdadeira ideia, Deus, a verdadeira, Senhor, revelação que só o Senhor pode nos dar, que ela esteja sobre a Tua igreja, Pai, porque aqui tem um povo, Deus, liberal, aqui tem um povo de coração aberto, aqui tem um povo, Senhor, que quer ajudar, aqui tem um povo, Senhor, que quer estender as mãos, aqui tem um povo, Senhor, que pratica hospitalidade, aqui tem um povo, Deus, de coração generoso, Pai, um coração que abre, Senhor Deus, as portas, um coração que estende a mão, Senhor, que a Tua provisão venha sobre a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Liberta, restaura, transforma, restitui, Senhor, o templo e santuário do Teu Espírito Santo, que é a vida da Tua igreja. É o que nós profetizamos em nome de Jesus, Pai. Amém, graças a Deus. O meu coração é o Teu altar.
Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Aleluia. Glória a Deus. Você ouviu uma palavra de Deus com o pastor Fernando Francelino. Ministrações aos domingos, terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas, no CI, Rua Heitor Liberato 1326. Todos são bem-vindos.